Saúde, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Quem está sentindo Ele nessa noite? Levanta a mão assim. Pois dê mais lugar para que você seja cheio nessa noite. Às vezes, irmãos, a gente não consegue sentir a plenitude do Espírito Santo enquanto nós estamos na igreja, porque a gente fica distraído. Às vezes a nossa mente fica lá fora, às vezes quem está do lado, às vezes está conversando, ou está distraído. Dê lugar ao Espírito Santo quando você estiver nessa casa. Deixe Ele encher você. Tire tempo para Ele, porque só Ele é quem vai alegrar o seu coração no momento da angústia, que vai mostrar o caminho quando você estiver perdido. Só Ele é quem vai dar a direção para o crente chegar no céu. Sem o Espírito Santo, irmãos, a gente não consegue alcançar a salvação. E se o crente não entender isso, ele vai passar a vida rodando e rodando e rodando, até no dia que ele vai baixar o seu joelho diante de Deus e vai reconhecer que ele não passa de pó da terra e que precisa ser revestido do alto céu para que a gente possa caminhar nessa terra cheio de Deus. Curve a sua cabeça. O irmão Daniel hoje, ele não tem da carne nada para entregar para os irmãos, mas eu orei e pedi direção, e eu espero que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade ao pastor, aos nossos obreiros aqui, Demânia, e meu irmão Galdi, que é uma família que a gente encontrou, né? Como também o Willi, todos que estão aqui. A gente se sente muito à vontade aqui nessa casa, porque onde há Deus, pode ter certeza que onde está um filho dele e não se sentir bem é porque precisa ter comunhão com Deus. Porque aqui eu me sinto bem, porque eu sei que o Senhor está presente nesse lugar e sei que Ele é bom. Curva a sua cabeça, aonde você está aí mesmo, vá. Feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. O tempo é curto, mas eu creio que Deus ainda vai fazer milagre nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Ele nessa noite, para que Ele esvazie a sua mente enquanto você vai ouvir, enquanto você quer ouvir a sua palavra. Peça a Ele para que Ele fale com você. Se tem alguém nessa noite que precisa de uma resposta, peça a Ele, Ele está aqui. Se tem alguém nessa noite aqui que ainda deseja ser batizado pelo Espírito Santo, Ele ainda está aqui, viu? Se alguém nessa noite que está enfermo e precisa de uma cura, o Senhor está aqui. E se tem alguém aqui que precisa de uma libertação, não sei qual área, o Senhor está aqui para fazer libertação, para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te peço nessa noite para que o Senhor coloque as tuas mãos nesse lugar, para que o Senhor derrame do teu Espírito Santo aqui e agora, para que nós venhamos sair daqui, Paizinho amado e santo, derramando cheio da tua graça, cheio do Senhor, do teu poder, da tua misericórdia, Senhor. Alimenta nessa noite esses teus filhos que estão todos aqui, que necessitam desapegar, Paizinho santo e maravilhoso, das coisas da terra, para se apegar às coisas do céu. Que nessa noite haja libertação na vida dessas pessoas, dos irmãos que estão aqui, que precisam de algum livramento, que precisam de alguma libertação. Seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite aqui que, ó Pai Santo, que está clamando e pedindo para ser curado de qualquer que seja a enfermidade, cura, Jesus, nessa noite. Pare a tua mão sobre teu filho nessa noite e retira a enfermidade, Jesus. Se tem alguém, Jesus, nessa noite, precisando que o Senhor perdoe os seus pecados, se tem alguém aqui clamando ao Senhor para se reconciliar contigo, que o Senhor agora perdoe os seus pecados e sinta Ele abraçado pelo Senhor nessa noite. Paizinho santo e poderoso, que o Senhor possa nos conduzir nesse lugar conforme a tua vontade. Faz a tua obra aqui, Jesus, escuta as orações dos teus filhos. Não deixa que nenhum venha sair daqui, Senhor, sem sentir a tua presença. Louvado seja Deus. Se você quiser, irmão, continuar com a cabeça baixa, com os olhos fechados, concentrado no Senhor, pode ter certeza que vai ser uma bênção, amém? Mas antes disso, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda faz milagre, meus irmãos, eu creio nisso. Essa semana foi uma semana muito atribulada, meu, você não tem noção o quanto. Mas Deus se fez presente todos os dias na nossa vida. Os irmãos encontraram? Vamos aí comigo aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Todos nós, irmãos, sabemos que o nosso Deus, Ele nos fez perfeito, sem nenhum tipo de defeito, sem uma mácula, sem enfermidade, sem doença. Todos nós sabemos que o Senhor proveu também, não só a perfeição, mas Ele também proveu para nós o alimento. Diz a palavra do nosso Deus que Ele, além de criar o homem na sua imagem e semelhança, Ele também plantou um jardim para que o homem vivesse nesse jardim. Só que, como todos nós sabemos, houve uma queda desse homem por conta do pecado. Todos nós sabemos o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Adão, e nós entendemos que a partir dali, da queda do homem, em nós nasceu uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa que existe ainda no mundo, que está em nosso ser impregnada, é uma natureza na qual o nosso Deus, desde a queda de Adão, Ele começou a trabalhar para reestruturar ou para voltar à essência daquilo que Ele tinha feito. Se nós decorrermos na Bíblia e entrarmos para o livro de Gênesis, nós vamos ver a promessa que Ele fez a Abraão, o chamado de Abraão, e diz a Escritura que Abraão foi chamado e que através da vida de Abraão também foi feita uma promessa, que na descendência de Abraão todas as nações seriam abençoadas. E aí, meus irmãos amados, o Senhor começa a trabalhar o nosso Deus nessa restauração que precisava ser completa. Mais à frente nós vemos a contínua queda do pecado, tudo que acontece na vida do povo de Deus. Nós vemos guerras, nós vemos situações no qual irmão mata irmão, como está escrito. Nós vemos lá em Noé, em Gênesis, a queda de toda a humanidade pelo pecado, a prostituição e por tudo que de ruim que o ser humano estava fazendo por conta da queda e do pecado.
Todos nós sabemos que foi levantado Noé para uma nova aliança, para restabelecer novamente uma nova criatura, voltando à imagem e à semelhança no qual nós fomos criados. Só que mesmo assim o homem falhou. Se a gente pegar do início das nossas Bíblias até o livro de Malaquias, nós vamos ver que o livro de Malaquias termina, Malaquias sendo usado por Deus e pedindo para que o povo se consertasse com Deus. E nós entendemos, irmãos, que para termos esse conserto com Deus, é preciso uma visão diferente desse mundo. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado na casa do nosso Deus. Nós precisamos saber qual é o plano que Deus tem para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós precisamos saber e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. E por milhares e milhares de anos nós andamos perdidos, como diz a palavra, perdidos nos nossos próprios pecados. Nós temos muitas histórias lindas na Bíblia de homens que foram usados por Deus, que foram levantados para fazer milagres, mas que depois caíram, como foi falado hoje cedo, de Davi, um homem segundo ao coração de Deus, que se prostituiu, que caiu, que adulterou, que assassinou. Quando a gente olha para o nosso interior, a gente entende que nós precisamos de salvação. Quem é que precisa de salvação aqui nessa noite? Nós precisamos de salvação. Só que essa salvação, ela não vai vir de qualquer jeito. É preciso que aconteça algo para que essa salvação, para que a gente consiga alcançar essa salvação. A nossa Bíblia vai nos dizer no livro de Êxodo que houve uma lei dada por Deus para aquele povo, no qual aquele povo pecou, aquele povo deixou, fez uma aliança, falou que ia obedecer e depois pecou. E a gente sabe que o povo de Israel estava morto nos seus pecados e que não havia mais salvação a não ser Deus. Nós sabemos que a lei que foi dada por Moisés, ela tratava do pecado, mas ela não salvava. Ou seja, ela acusava o pecado. Ela dizia: ó, você adulterou, então você vai morrer porque você adulterou. A lei, ela acusava e nos acusa de todo esse pecado. Então a lei, ela não pode salvar, mas a lei é necessária para que a gente aprenda e entenda que somos pecadores e precisamos de salvação. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos ver as promessas que foram feitas lá em Isaías sendo cumpridas em Jesus. A gente vai ver um judeu, que nasceu judeu, que era homem como nós, que conseguiu viver nessa terra sem pecar, sem cometer nenhum tipo de pecado. Porque às vezes a gente fica imaginando que Jesus, ele teve a tendência, sim, ele estava na carne, mas a Bíblia diz que ele não pecou. E aquela lei que havia sido quebrada lá atrás precisava ser restaurada. Ela não era completa. Nós estávamos todos mortos, sem salvação, perdidos no pecado. Aí, irmãos, quando a gente adentra e começa a falar sobre pecado, a gente começa a trazer os nossos dias, como é que nós estamos diante de Deus. Todos nós aqui somos pecadores. Eu sou. Quem é pecador aí? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias a nossa carne se inclina para o pecado, sim ou não? Só que é necessário que haja dentro de nós o reconhecimento. O que é que a lei traz? A lei traz e nos mostra esse reconhecimento. Ela nos conduz nessa terra, ela traz a nossa consciência nessa terra para que todos nós venhamos saber que somos pecadores e que estamos em pecado. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, cumpre as promessas de Isaías, que diz assim: eu enviarei o meu pastor, e o meu pastor abençoará, ou seja, ele sarará, ele cuidará das minhas palavras, da minha igreja, e ele salvará a minha igreja, ele mudará a história da minha igreja, ele ensinará o povo como obedecer àquela lei.
E a Bíblia diz que o verbo que foi lá atrás profetizado que viria, desce do céu, na estatura de homem, e se iguala a todos nós. E começa a caminhar no meio de homens, mostrando como é que os homens deveriam se portar diante de Deus. Se nós entrarmos no livro de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, nós vamos ver uma Bíblia dentro da Bíblia. A gente vai ver tudo o que o crente precisa, resumidamente, para viver nessa terra conforme a vontade de Deus. Vai falar dos bem-aventurados, os mansos e humildes de coração. Vai falar que quando a gente der esmola com uma mão, esconda da outra. Vai falar que quando a gente jejuar, buscar ao Senhor, a gente tem que buscar em secreto, para que ninguém saiba. Quando a gente orar, a gente entra na porta do quarto, entre para dentro e comece a glorificar a Deus e falar com Ele em secreto. E em secreto Ele vai recompensar. E o Senhor começa a nos ensinar qual é a nossa postura de crente, como é que nós devemos andar nessa terra. E Ele começa a dizer que nós temos que amarmos uns aos outros. E se a gente olhar nos dias de hoje, o amor ele está extenso, ele está excluído do meio da igreja. Nós não vemos mais um amor fraternal, um amor verdadeiro, pessoas que se abraçam com sinceridade. A gente vê um fake news, a gente vê pessoas que vêm para o culto, mas como não tem comunhão com esse Jesus, não consegue cumprir o mandamento do Senhor, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amor, ele só se dá através de uma única coisa, irmãos: através da morte de cruz. O nosso Deus, ele morreu na cruz. O nosso Jesus, ele morreu na cruz. E todos os dias, a maioria de nós que estamos aqui, para não dizer todos, crucificamos eles novamente. Quase todos os dias nós pecamos, irmãos. E a Bíblia diz que toda vez que a gente peca, a gente crucifica Cristo novamente na cruz. Você tem noção do peso do pecado? O Senhor Jesus, Ele nos convida, irmãos, a mortificar essa carne. O Senhor Jesus, Ele nos convida a mudarmos de atitude. Eita, irmão Daniel, mas como é que alguém consegue viver nessa terra sem pecar? Nós vivemos na natureza pecaminosa. Como é que a gente consegue estar na terra sem pecar? Como é? Não existe isso, irmão. Não tem condição de uma situação dessa? Irmão, pois eu vou dizer para você que tem. O nosso Deus morreu na cruz do Calvário para que isso aconteça. Ele disse que se nós crermos nele, Ele e o Pai viria e faria morada dentro de nós. Esses dias eu vi uma pregação, um ensinamento de Augusto Nicodemos, não sei se alguém aqui já viu, ele falando que no passado não tinha banco, não tinha onde colocar dinheiro, e as pessoas pegavam o que tinha e colocavam num vaso, e escondia no vaso. E aquilo ali ficava, morria, e alguém achava, tem até uma lenda de umas botijas aí, que eu acho que alguém já ouviu falar, e alguém ia lá e achava aquela botija, e dentro havia um tesouro. Só que para que o tesouro aparecesse, tinha que fazer o quê? Quebrar a botija. Eu não sei se os irmãos estão entendendo aqui. Para que o brilho do nosso Deus, para que a natureza de Deus opere em mim e em você, é preciso que o velho homem morra. É preciso que a gente baixe a cabeça e reconheça diante de Deus que precisamos mudar, que precisamos nos transformar. Às vezes a nossa carne vai cometer erros todos os dias, porque a gente está na natureza pecaminosa, vai querer cometer. Só que a nossa mente, ela tem que todos os dias lutar contra essa natureza, e nós temos que sofrer a dor da cruz, sabendo que o Senhor morreu na cruz por mim, e por essa razão a minha mente tem que estar lapidada com a mente de Cristo, para que eu não possa pecar mais. Irmão, mas nós podemos cair? Sim, todos nós podemos cair. Agora, o que a gente não pode acontecer é a gente permanecer nos mesmos erros. Quantos de nós aqui, irmãos, estamos frios? Quantos de nós aqui faz tempo que fomos cheios da presença do Espírito Santo, que são batizados, mas chega na igreja, fica desatento, olha para um lado, olha para outro, mas não consegue adorar o nosso Deus com intimidade?
Nós temos 2 horas, às vezes 1 hora nesse lugar, às vezes um tempo desse tamanho, nós passamos o dia correndo para um lado e outro, e nós chegamos aqui e não conseguimos prestar um culto de adoração a Deus de verdade. Sabe por quê, irmãos? É porque falta intimidade. O nosso Deus disse assim, através de Tiago, ele disse: filhinhos, quando caídes, alegrai-vos, porque é Deus lapidando a vossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando caídes, alegrai-vos. Sabe por que ele disse alegrai-vos, irmãos? É porque toda vez que o crente convertido, o crente que é crente, que segue ao Senhor, quando cai ele se entristece, ele entra em depressão, ele quer largar o caminho. Aí o nosso Deus chega através de Tiago e diz: filhinhos, alegrai-vos, Deus está lapidando, não desista, continue a batalha, não é fácil, mas Ele morreu na cruz para dar uma oportunidade para mim e para você, para nos salvar. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Se você está caminhando no Evangelho, achando que você pode fazer tudo que está nesse mundo, participando das mesmas coisas que os gentios, os que estão lá fora, as pessoas do mundo, você está enganado. Nós precisamos mudar, irmãos. Chega, irmão, da gente cultuar a Deus um culto frio, um culto morno. Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em nossa vida. Deus quer mudar a história da nossa casa. A Bíblia diz que enquanto Jó orava, quando Jó buscava, quando ele reconhecia quem era Deus, e orava pelos amigos, como a gente já sabe, ele abençoava a vida da família, abençoava a vida de Jó. Toda vida, irmãos, que nós nos entregamos diante de Deus, para buscá-lo em jejum e oração, pode ter certeza que algo ao nosso redor começa a caminhar em favor de cada um de nós que estamos aqui. Faça um teste a partir de hoje. Comece a partir de amanhã a ter uma vida devocional com o nosso Deus. Comece a partir de amanhã a pedir a Ele, de manhã cedo, antes de qualquer coisa, dedicar um tempo a Ele em oração, em leitura da palavra. Comece a buscar um jejum que seja lá da internet, do celular. Tem vários tipos de jejum que nós podemos fazer. Mas comece a abrir mão de você, do seu querer, do seu gosto, dos seus sonhos, daquilo que importa para você, para ir atrás daquilo que importa para Ele. Foi falado nessa noite que como o irmão Elias deu seu testemunho, que ele viu uma multidão, que ele viu pessoas que estavam lá em cima. O céu é real, meus amados irmãos, o céu é real. O diabo também é real, está aqui matando, tentando matar a mim e você. A Bíblia diz que está ao derredor. A Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar constantemente. Para quê? Para quê? Para não cair em tentação. Vocês entenderam? A gente precisa ou não precisa estar nos pés do nosso Deus? Por que orar e vigiar constantemente? Por que essa importância tanto? Por que ele disse orar e vigiar constantemente? A nossa mente, de todos nós que estamos aqui convertidos em Cristo Jesus, não pode em nenhum momento esquecer de Deus. Irmãos, há uns dias atrás eu comecei a me enrolar com meus trabalhos, minhas coisas. Fiquei 2 meses longe da igreja aqui. Vocês não sabem a dor e a tristeza e a angústia que eu passei porque me afastei do Senhor durante esse tempo. E vou lhe falar uma coisa, viu? Eu tentei resolver do meu jeito. Sabe o que aconteceu? Desmantelou tudo. Tudo ficou de cabeça para baixo. Porque se o nosso Deus, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou a gente se dedica a Ele, para viver para Ele, ou a gente vai estar em vão ocupando as cadeiras desse lugar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou encerrar porque ainda tem as ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso e santo. Irmãos, tem um texto aqui. Se os irmãos quiserem abrir, é no mesmo livro de Efésios, capítulo 5, 15 até o 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, perdoe a minha franqueza. Eu sou mais necessitado de Deus do que qualquer um aqui. Ninguém aqui é santo e perfeito que não precisa do nosso Deus. Peço aos irmãos que orem pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Eu tenho uma promessa como todos aqui têm. E Deus vai cumprir essa promessa na nossa vida. Pode crer nisso, viu? Pode crer. Os irmãos acharam? Aí a palavra do nosso Deus diz assim, no versículo 15 de Efésios 5. Portanto, vide prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Com que, irmãos? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de que, irmãos? Do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor a Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração como entrou no meu nessa noite, e que ela possa sair daqui cheios. Quando eu falei batismo, irmãos, eu não ia fazer um movimento. O que eu quero é que nós venhamos a buscá-lo no secreto, nos negando a nós mesmos, para você ver se você não vai ser batizado e cheio do Espírito Santo. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.